Primeira carta do apóstolo Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 12 a 20. A palavra de Deus vai dizendo assim, você pode acompanhar pelo multimídia que vai passar os versículos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quero convidar os irmãos a lermos juntos, todos juntos, o versículo 12. Vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. A Tua palavra foi lida neste momento e nós pedimos o direcionamento do Teu Espírito Santo sobre nós. Aplica essa palavra no nosso coração. Para honra e glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo escreve a carta à igreja aos Coríntios para exortar este povo e tentar tratar algumas questões doutrinárias que estavam ali acontecendo naquela igreja que ele havia fundado. Essa igreja, se você for estudar um pouco sobre ela, você vai perceber que ela tinha algumas marcas. E não podemos dizer que só marcas negativas, ela também tinha marcas positivas. Por exemplo, essa igreja, ela era conhecida porque não faltava a ela nenhum dom. Nenhum dom, irmãos. Todos os dons do Espírito Santo estavam presentes nesta igreja. E nós podemos dizer que essa era uma marca positiva desta igreja. Mas nós também podemos dizer que havia uma marca negativa nela. E diante de tantas coisas erradas que aconteciam naquela igreja, eu quero dizer que a marca negativa desta igreja é que ela estava sendo influenciada. Ao invés de ela influenciar, era ela que estava sendo influenciada. Não é o foco da nossa mensagem, mas abro um parêntese aqui para a gente tomar cuidado, porque o fato de nós termos todos os dons presentes em nosso meio não significa que nós não estejamos vulneráveis às práticas pecaminosas, porque esta igreja, como eu disse, embora tivesse todos os dons do Espírito Santo presentes no seu meio, ela tinha uma marca negativa, e nós vamos ver coisas horríveis aqui. E esta igreja, como marca negativa, estava sendo influenciada ao invés de influenciar. E a influência, irmãos, que esta igreja recebia de fora, ela era em várias áreas. Por exemplo, havia divisões no meio desta igreja, e o motivo da divisão era a influência. Alguns dentro da igreja estavam formando partidos e pegando líderes que já haviam passado por lá, e dizendo que eram participantes do grupo destas pessoas. Então, na igreja de Corinto, tinha aqueles que diziam assim, olha, eu sou do grupo de Paulo. Outro dizia assim, eu sou do grupo de Pedro, eu sou do grupo de Apolo.
e a igreja estava dividida em partidos. Mas se você for procurar estudar um pouco o contexto, você vai ver que a divisão que acontecia lá dentro era a influência daquilo que estava acontecendo lá fora. Porque a cidade de Corinto, ela tinha uma força em termos de filosofia muito grande. Então as pessoas saíam nas praças, pelas ruas, e viam um grupo de filósofos levantando determinados assuntos, debatendo sobre determinados assuntos. Aí muitas pessoas paravam em volta para escutar o que aqueles filósofos estavam ensinando, e quando eles acabavam de ensinar, um grupo falava assim: olha, eu sou adepto desse filósofo aqui. Ao outro falava: não, eu sou adepto do outro filósofo, porque eu concordo mais com o que ele falou do que com o outro falou. Então a cidade tinha um contexto e uma cultura de se dividir entre as formações filosóficas de cada filósofo, e a igreja trouxe isso para dentro da igreja. Ou seja, se lá fora era comum as pessoas se dividirem por filósofos, vamos nos dividir também por líderes que passaram aqui por nós. Aí havia divisão dentro da igreja por causa de quê? Por causa da influência. E aí você vai estudando um pouco desta igreja, você vai ver que tinha um jovem que estava vivendo em pecado de incesto com a mulher do seu pai. E a igreja não disciplinava este jovem, a igreja não tratava este assunto. E aí Paulo mais uma vez exorta a igreja, porque a igreja não estava disciplinando este jovem. E aí você vai ver por que ela não estava disciplinando: por influência. Porque o pecado em volta da igreja, o pecado na cidade, ele era tão intenso, ele era tão grande, que os crentes se acostumaram com o pecado, e o pecado já não saltava mais aos olhos. O pecado já estava sendo algo natural para eles. Consegue entender o que eu estou dizendo? Era tanto pecado em volta da igreja, que aquilo que poderia saltar os olhos, poderia causar espanto para eles, não estavam causando mais espanto. E principalmente nos pecados relacionados à vida sexual. E havia também imoralidade e prostituição dentro da igreja, com membros da igreja. E aí mas de onde vem isso? Lá de fora, da influência lá de fora. Corinto tinha muitos templos, a cidade de Corinto tinha muitos templos pagãos, e um dos maiores templos era o templo da deusa Afrodite, e havia uma prática no ritual de culto deste templo, que o adorador ia para lá, oferecia sacrifícios, fazia suas orações, só que no final do culto, existiam muitas sacerdotisas no templo, e eram sacerdotisas prostitutas, porque o adorador era convidado a se prostituir com essas prostitutas, para, dentro de um ritual de culto, simbolizar um Deus da fertilidade, que daria fertilidade à terra. Então havia uma cultura de que qualquer pessoa, seja morador de Corinto ou que estivesse em passagem por Corinto, ia ao templo, cultuava e no final se prostituía com uma das sacerdotisas, que eram chamadas de sacerdotisas cultuais ou sacerdotisas culticas. Diz a história que, dependendo da época, o templo tinha mais de 1000 sacerdotisas, e à noite se espalhavam, desciam pelas ruas, e à noite adentro era prostituição em Corinto. Isso era algo cultural e fazia parte do culto que acontecia neste templo. Aí Paulo prega o evangelho de Cristo é pregado nesta cidade, e alguns irmãos se convertem a Cristo e formam agora a igreja do Senhor Jesus em Corinto. Só que boa parte desses que haviam se convertido e formado a igreja do Senhor Jesus em Corinto, não haviam deixado a prática de ir lá no templo, cultuar lá, para que pudessem se prostituir com as prostitutas culticas que haviam naquele templo. Ou seja, se converteram a Cristo, passaram a fazer parte da igreja de Cristo, mas não deixaram a velha prática, não deixaram a vida antiga de lado. Estavam na igreja do Senhor Jesus, mas de vez em quando dava vontade, ia lá no templo, participava do culto que acontecia lá e se envolvia em prostituição com as sacerdotisas culticas
que tinham naquele lugar. Ou seja, você vai ver que a todo momento o que está acontecendo com a igreja é que ela está sendo influenciada. A divisão era por influência, a falta de disciplina em relação ao pecado era por influência, e a imoralidade sexual e o pecado nas áreas sexuais eram por influência. Aí Paulo escreve, e nós lemos aqui, Paulo fala sobre muitas coisas para esta igreja. Esse texto que nós lemos, a título de informação também para conhecimento seu, ele é chamado na teologia de um texto que faz a teologia do corpo. Então Paulo aqui nesses versículos de 12 a 20, ele vai fazer aquilo que nós conhecemos como a teologia do corpo. O que quer dizer essa teologia do corpo? Paulo está, à luz do Evangelho, valorizando este corpo, que é o corpo humano, dizendo por quem ele foi criado, com qual propósito ele foi criado, e tentando mostrar para os crentes de Corinto que se eles vivessem da forma que estavam vivendo, eles estariam diminuindo o corpo que Deus havia criado. Aí Paulo vai dizendo que o nosso corpo pertence a Cristo, que ele possui um propósito. Paulo vai dizendo que o nosso corpo é habitação de Deus, que nós estamos ligados a Cristo em espírito, mas também estamos ligados a Cristo com o nosso corpo, que nós carregamos Cristo para onde nós formos, onde nós estivermos, nós estamos carregando Cristo. E aí Paulo entra com esse versículo que todos nós conhecemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu te trazer mais uma informação sobre isso também, mais uma curiosidade. Talvez, dependendo da sua Bíblia, se você tiver com ela aí, a parte que diz todas as coisas me são lícitas, não são todas as Bíblias. Algumas, pode ser que estejam entre aspas, todas as coisas me são lícitas, entre aspas. E aí ele completa, mas nem todas me convêm. Aí ele vem depois e diz, todas as coisas me são lícitas, entre aspas, e ele completa, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A NAA, por exemplo, que é a Nova Almeida atualizada, que é uma Bíblia que eu tenho usado muito nesses últimos dias e vou migrar, tá, da NVI para a NAA, que eu vim usando muito a NVI já há muitos anos, mas tenho me simpatizado mais pela NAA, é uma Bíblia que eu vou usar muito nas mensagens daqui para frente. Não estou fazendo propaganda da NAA, mas estou avisando, porque às vezes os irmãos gostam de ter a mesma Bíblia que o pastor usa, né? E eu vou usar por um bom tempo daqui para frente a NAA. E essa tradução já coloca essa frase em aspas. Por quê? Porque essa frase está em aspas porque ela era uma frase que ela era dita pelos crentes de Corinto. Quando eles eram questionados, mas você não é agora um discípulo de Jesus? O que eles diziam? Todas as coisas me são lícitas. Mas como que você serve a Jesus, vai lá, faz parte de uma igreja de Cristo, também vai lá e se prostitui? Todas as coisas me são lícitas. Mas como é que você está fazendo isso? Você é um jovem, está em pecado, está cometendo pecado com a mulher do seu pai, todas as coisas me são lícitas. Era esse o discurso que saía da boca dos crentes. Aí Paulo escreve usando o que eles diziam, mas ele dá a resposta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, algumas traduções já colocam isso em aspas, porque quando a gente está escrevendo algo e vai se referir a uma frase que foi dita por alguém, a gente abre aspas, coloca a frase e fecha aspas. E essa frase era dita pelos crentes de Corinto. Todas as vezes que eles eram questionados, todas as vezes que eles eram interrogados sobre a prática pecaminosa que eles viviam, eles respondiam, eu posso todas as coisas. Eu posso fazer qualquer coisa. Nada me é proibido. Eu sou livre para fazer qualquer coisa, eu sou livre para viver de qualquer forma, todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo escreve, respondendo a isso. Eu não sei quantos tiveram, né, o privilégio de ser criado num lar evangélico, ou ter pais crentes, mas se você teve pais crentes, eu vou me arriscar a dizer que você já ouviu muito esse versículo, porque eu já ouvi muito. Todas as vezes na minha adolescência ou na minha juventude, que muitas vezes eu
tentava trazer para os meus pais alguma ideia, e essa ideia era diferente daquilo que eles estavam me direcionando e me criando dentro da igreja, a primeira coisa que eu escutava: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, filhos de crente aprende muito fácil esse versículo, porque ele é dito a todo momento para nós. Mas eu sei que a palavra de Deus por si só já satisfaz, e que sabermos que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, já é uma resposta para nós. Mas sendo um pouco mais abusado e sendo um pouco mais questionador, eu vou perguntar: mas por que não convém? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Por quê? Por que não convém? Por que eu não posso? Por que nós não devemos, embora possamos fazer todas as coisas, por que nós não devemos fazer todas as coisas? Por que não convém fazer tudo aquilo que muitas vezes temos liberdade para fazer e poderíamos tomar até decisão de fazer? Por que não convém? E nessa noite eu quero pensar com você sobre por que não convém, e logicamente respondendo dentro daquilo que a gente consegue tirar do que a igreja de Corinto vivia. Então, em primeiro lugar, irmãos, não convém porque eu preciso viver uma vida compatível com o meu novo nascimento. Então, não convém porque eu preciso viver uma vida compatível com o meu novo nascimento. Então, pensa comigo dentro do que nós falamos aqui. Paulo um dia foi usado por Deus, chegou a esta cidade, pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho de Cristo, anunciou as verdades de Cristo, pessoas se converteram. Assim como acontece conosco. Pessoas se converteram lá um dia em Corinto. E nós sabemos, nós já aprendemos isso, quando nós nos convertemos, o que acontece conosco, irmãos? Quando nós convertemos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos justificados por Cristo. Nós já recebemos, por graça, a salvação que Cristo nos concede através da cruz. E conforme nós aprendemos na palavra de Deus, nós temos um novo nascimento, nós nascemos espiritualmente no momento da nossa conversão. Só que os crentes em Corinto, uma vez passando pela experiência da conversão, uma vez ouvindo a mensagem de Cristo e aceitando esta mensagem e se convertendo, iam para a vida cristã, mas continuavam com a mesma prática que eles tinham antes. Então, se antes eles eram acostumados, porque a cultura da cidade e dos cultos pagãos ensinava para eles que eles podiam cultuar e se prostituir com as sacerdotisas, eles ingressavam no Evangelho pós-conversão e continuavam com a mesma prática. Então, nós percebemos que havia uma prática na vida desses crentes em Corinto que não era compatível com a experiência que eles haviam vivido. Então, todas as vezes que nós viermos a sermos tentados pelo eu posso tudo, e todas as coisas me são lícitas, saibamos que nem tudo nos convém, porque um dia, irmãos, nós vivenciamos um novo nascimento. Um dia nós nascemos espiritualmente. Um dia nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E a palavra de Deus vai nos ensinando que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É muito interessante, irmãos, o estudo da palavra de Deus. A gente sempre que prega aqui, a gente tem sempre incentivado que os irmãos estudem, cada vez mais busquem conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. E uma das coisas muito interessantes da palavra de Deus é quando a gente estuda, irmãos, determinado contexto que está tão longe de nós. Aqui nós estamos há 2000 anos antes de nós, a gente vai encontrar muita semelhança com os nossos dias, irmãos. Com os nossos dias. Uma igreja influenciada, crentes que se convertiam a Cristo, mas iniciavam uma vida em Cristo, vivendo da mesma forma que viviam antes, que não passavam por mudanças, que não sofriam transformações na sua vida, que não deixavam as velhas práticas. A gente vai olhar, mas é Corinto mesmo ou é Brasil? É início mesmo da era cristã ou é século 21? Porque parece que é século 21. Parece que está nos nossos dias, irmãos, porque a cada dia parece
Parece, tá? Não estou aqui afirmando e nem generalizando as coisas. Mas a cada dia parece, irmãos, que nesse nosso mundo gospel que foi criado, há uma mensagem incutida junto dele, é que você pode vir para Jesus e permanecer do jeito que você sempre foi, que você não precisa passar por transformação nenhuma. Porque a gente se depara com crentes que vêm para o Evangelho, dizem ter passado por uma experiência de conversão, mas continuam vivendo da mesma forma que viviam. Onde está a transformação? Onde está a transformação na mente? Onde estão as mudanças de comportamento? Onde estão as mudanças que elas começam no nosso interior, mas elas passam para o nosso exterior e refletem na nossa vida? Aonde estão, irmãos? E aí a gente começa a ver tantas coisas, irmãos, que antes parece que era tão claro quando uma pessoa ingressava na vida cristã. Hoje em dia parece que a pessoa não dá mais a mínima. Eu lembro, irmãos, eu tenho muitas lembranças assim na minha mente, né, por ter sido criado no Evangelho. Eu tenho muitas lembranças de pessoas que abandonaram práticas e comportamentos que tinham lá fora antes de conhecer Jesus, para que pudessem trilhar o Evangelho. Eu lembro de casas, irmãos, que eu já entrei com outros irmãos da igreja para destruir coisas que antes faziam parte da vida da pessoa e que eram consagradas, sabe, a questões espirituais das trevas, e nós entrávamos para jogar fora, para destruir, porque a pessoa fazia questão de que uma vez estivesse em Cristo, que aquilo não fizesse mais parte da vida dela, e a gente via que uma pessoa ingressava no Evangelho, e ela tinha mudança, ela tinha transformações. Hoje você pode olhar alguém que você não conhece, se escandalizar com o que você está vendo, e daqui a pouco você saber que é uma cristã, que é um jovem cristão, que é um membro de uma igreja. Antes, porém, você ter se escandalizado com aquilo que você viu, porque parece que as pessoas não se preocupam mais, irmãos, com as transformações que nós precisamos viver na nossa vida quando nós nos encontramos com Cristo. Todas as coisas são lícitas? São. Paulo não discordou disso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque o que eu vivo precisa estar compatível com o meu novo nascimento. E novo nascimento consiste em nova criatura. Novo nascimento consiste em uma vida separada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. E se o que eu vivo não condiz com isso, não convém. Não convém. Segundo lugar, não convém porque eu preciso influenciar e não ser influenciado. E aí eu usei agora, eu voltei um pouquinho do nosso capítulo, usei um versículo que está lá no capítulo 3, no versículo 3, que vai dizendo assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Qual é esse contexto aqui que Paulo está falando lá no capítulo 3? É o contexto da divisão, que eu havia explicado aqui. As pessoas gostavam das divisões filosóficas que haviam na cidade. Era interessante, deixa eu tentar fazer uma comparação muito simples, mas só para a gente pelo menos tentar ter uma ideia. Era como se fossem os times de futebol, né? E uma atração que tinha em Corinto eram os partidos filosóficos. Então, uma corrente filosófica que um filósofo defendia, tinha aquele grupo que chegava ali e falava: eu estou com esse aqui. Mas o outro, ele discordava, ele já vinha com outro pensamento, com uma outra construção de ideia. Aí tinha um grupo que falava: eu sou desse daqui. Então a cidade ela era toda dividida e ela gostava dessas divisões filosóficas. E eles debatiam isso sempre que possível. E eles conversavam sobre isso. Aí a igreja está ali plantada naquele lugar, a agência do reino de Deus ali, luz de Deus ali naquele lugar, ao invés de ela propor uma perspectiva de vida diferente, ela trouxe a vida lá de fora para dentro da igreja.
E ao invés dela influenciar, ela passou a ser influenciada. Mas aqui na igreja não tem os filósofos, mas nós temos os líderes da igreja, nós temos Paulo que fundou, nós temos outros que passaram por aqui, outros que pastorearam aqui. Então eu faço parte agora do grupo de Paulo. Eu faço parte do grupo de Apolo. Eu faço parte do grupo de Pedro. E cada grupo desse provavelmente tinha um perfil. O grupo de Pedro provavelmente fosse aquele judeu mais ortodoxo, que havia se convertido, porque era mais o perfil de Pedro. O que se diz lá sobre o grupo de Paulo talvez fosse mais um gentio, que tivesse ali se convertido. E cada um se identificava com um, falava, eu sou do grupo de fulano de tal. E aí Paulo, ele escreve isso aqui, vocês estão brigando, vocês estão divididos, vocês estão brigando aí dentro da igreja, isso mostra que vocês são carnais, estão vivendo segundo um padrão humano, ou seja, segundo o padrão que está lá fora. Ou seja, o padrão que está lá fora tomou conta de vocês. E aí vocês faltam um pouco aí, literalmente sair no tapa, por causa das divisões de vocês. Ou seja, vocês ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para que a gente não viva exatamente como a igreja de Corinto estava vivendo. Porque facilmente a gente pode ser levado pela onda que nos cerca lá fora e tentarmos trazer essa onda aqui para dentro. Que é um exercício muito grande para nós, como cristãos. Nós não podemos nos dividir sobre política. Embora lá fora haja uma divisão que quase esteja em guerra, nós não podemos nos dividir. Eu não posso sentir ódio ou um sentimento ruim no meu coração se a sua visão política for diferente da minha. Se o seu candidato político for diferente do meu. Porque muito maior do que a nossa opinião política é o corpo ao qual nós fazemos parte. Muito maior do que o que nos divide politicamente é o que nos une em Cristo. Mas se a gente deixar, a gente vai ou não vai nessa linha? É claro que vai. É claro que vai. E aí, muitas vezes, eu estou usando um exemplo, né, bem comum, poderia citar tantos outros, mas a ideia aqui é que muitas vezes é aquilo que é lá fora que vem tentar ditar regra aqui dentro. E o que dita regra lá fora não pode ditar regra aqui dentro, irmãos. O que dita regra no seu local de trabalho, que você passa às vezes 12 horas por dia, não pode ditar regra aqui dentro. O que dita regra na faculdade que você estuda, não pode ditar regra aqui dentro. O que dita regra daquela porta para fora não pode ditar regra aqui dentro, irmãos. Porque somos nós que temos que influenciar e não sermos influenciados. E é isso que Paulo está ensinando para essa igreja. Eles estavam sendo influenciados porque eles estavam sendo divididos, eles estavam influenciados porque eles não estavam tratando com seriedade o pecado, eles estavam influenciados porque eles viviam uma imoralidade sexual, aquilo que era praticado lá fora. O crente de Corinto estava falando que ele podia viver e estava vivendo. Quem dita a regra na sua vida? Ou quem tem ditado a regra na sua vida? Nos últimos anos que você tem vivido de evangelho, quem tem ditado a regra a regra para a sua vida? Quem dita o seu padrão de vida? É a mídia ou é a Bíblia? Reflita sobre isso. Quem tem ditado o seu padrão de vida? Quem tem direcionado você para o que você precisa viver, da forma que você precisa viver? Quem tem dado o rumo para a sua vida? É a mídia ou é a Bíblia? É a sociedade ou é a Bíblia? Pensa no seu círculo social, independente da idade que você tenha. Seja você um adulto, seja você um jovem. Pensa no seu círculo social. Quem tem influenciado? Você ou as pessoas que fazem parte do seu círculo social? É você que tem influenciado as pessoas ou são as pessoas que têm influenciado você? Os lugares que você trabalha, os lugares onde você está, quem tem influenciado quem? Se você passar o dia inteiro com uma pessoa que tem um vocabulário feio, que ela passe de 10 palavras que ela fale, 11 sejam palavras feias,
e você passar o dia inteiro com ela, no final do dia, você que vai influenciar ela, ela que vai estar falando melhor, ou é você que vai estar falando igual a ela? As pessoas que você se relaciona, às vezes dentro da sua própria família, que tem uma concepção totalmente errada sobre família, sobre casamento, sobre valores bíblicos, no final de contas, são elas que influenciam você, ou é você que influencia elas? É você que está quase chegando à conclusão de que é o que ela diz que é certo, ou são elas que estão quase chegando à conclusão de que o que você diz que é certo? Quem tem influenciado quem na sua vida? Paulo vai ensinando para a igreja de Corinto, irmãos, que Cristo se manifesta no mundo através de nós. Cristo se manifesta no mundo através de nós. Cristo se manifesta na sua casa através de você. Cristo se manifesta na sua família através de você. Cristo se manifesta em qualquer lugar que você esteja através de você. O seu corpo é tão importante, é isso que Paulo está dizendo, que aonde você leva ele, você leva Cristo. E Cristo vai se manifestar aonde quer que você esteja, ou é assim que tem que acontecer. É isso que Paulo está dizendo, e é por isso que ele está valorizando o corpo, é por isso que é a teologia do corpo, é a valorização do corpo à luz do Evangelho, e não a diminuição à luz do paganismo que envolvia a prostituição. Paulo está mostrando que o teu corpo é muito mais importante do que o que você tem feito com ele se prostituindo, ele tem muito mais valor. Ele revela Cristo, ele revela Cristo. A casa que está prestes a cair, quando você chega nela, a sua vida revela Cristo para esta casa. A pessoa que Deus coloca no seu caminho para chegar até você, quando você se relaciona com ela, você revela Cristo para ela. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz: porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Terceiro lugar, porque não convém. Não convém, irmãos, porque nós precisamos viver uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver pelo domínio do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra do apóstolo Paulo é muito pertinente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Depois ele completa: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo dá duas respostas. Lembremos que todas as coisas me são lícitas é a frase do crente de Corinto. Ele só está repetindo. Todas as coisas me são lícitas, ele dá a primeira resposta, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele dá a segunda resposta, mas eu não me deixarei dominar. O domínio, irmãos, é uma das coisas mais importantes da vida cristã, porque ele faz parte do fruto do Espírito. O domínio, irmãos, é uma das propostas que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Quando nós nos convertemos a Cristo e passamos a viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, uma das coisas que Ele se propõe a fazer em nós é nos dominar. Mas é domínio de que forma? Se você for procurar no contexto original, é no domínio, mesmo como se estivesse dominando um animal selvagem. É de manter sob controle. É de frear os seus impulsos. É de dominar o teu temperamento e modificá-lo. É de matar os seus desejos. É esse o domínio. Essa é uma das obras que o Espírito Santo deseja fazer em nós, através do seu fruto. Como nós costumamos dizer, é um dos gomos desse fruto. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É um único fruto, mas ele é como se tivesse vários gomos. E um desses gomos é o domínio próprio, é o domínio do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque manter acesa a frase, como os crentes de Corinto mantinham, todas as coisas me são lícitas, é não ser dominado pelo Espírito Santo para ser dominado por mim mesmo. Todas as coisas me são lícitas, tanto que eu vou lá no templo, vou cultuar lá e no final vou me prostituir com a sacerdotisa.
todas as coisas me são lícitas. Ok, Paulo concorda, mas diz, mas nem por isso eu vou ser dominado por mim mesmo, porque eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus estiver te dominando, você não vai cultuar lá nesse lugar, porque você vai entender o valor que tem o seu corpo, porque o seu corpo é habitação de Deus, é templo do Espírito Santo. Então você não vai levar seu corpo para lá. Só que para você não levar seu corpo para lá, você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e não por você mesmo. O Espírito Santo deseja dominar a gente. A igreja pode ser muito, muito bonita com os dons, mas se ela não tem o domínio, ela está igual a igreja de Corinto. E essa igreja tinha todos os dons presentes nas liturgias dela. Todos os dons. A gente pode ter lindas celebrações aqui, irmãos. E graças a Deus nós estamos tendo. Mas quando a gente cruzar essa porta, a gente tem que cruzar essa porta sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. Senão as nossas lindas celebrações vão estar incompletas. A gente pode ter lindas celebrações aqui como nós estamos tendo, mas você precisa chegar em casa, homem, e ser um bom esposo para sua esposa, ser um bom marido para sua esposa, você precisa ser um bom pai para os seus filhos. Nós podemos ter lindas celebrações aqui como nós estamos tendo, irmãs, mas você precisa chegar em casa e ser uma boa esposa, ser uma esposa sábia, ser uma esposa que não seja dominada pelos seus impulsos, pelas suas vontades, pelos seus sentimentos, seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Aí muito do que acontece na nossa vida, a começar na nossa família, a gente vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominada ou dominado por nenhuma delas. Eu posso falar de qualquer forma, mas se eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu vou usar as melhores palavras e a melhor forma de dizer o que eu quero dizer. Eu posso, num momento de insatisfação, ser levado pela ira, pelo descontrole e causar uma tragédia onde quer que eu esteja. Eu posso, é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado pelo espírito da ira, porque eu me deixarei ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que me domine, não a ira. E eu estou num ambiente de família, surge uma discussão no ambiente de família, e onde era para tudo ficar em paz, o negócio começa a ficar em guerra, mas eu não transformo aquilo em algo pior, porque eu não sou dominado pelos meus desejos, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então tem hora que eu prefiro dar as costas e sair e ir embora, do que ficar em um lugar que eu não deveria ficar, porque eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deseja dominar você. O Espírito Santo de Deus deseja dominar a nossa vida. Não convém, porque eu preciso viver uma vida de santidade. Vamos ler o versículo 6:17, vamos lá? Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Vamos ler de novo? Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Que versículo bonito, né, irmãos? Para pensar no que nós acabamos de ler. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A gente pregou muito, né? Temos pregado ainda. A gente pregou muito sobre essa perspectiva de antiga aliança, nova aliança, entendendo que Cristo é superior a tudo que veio antes dele, e que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos traz uma novidade de vida. Falamos muito aqui, temos falado muito nos últimos cultos sobre isso. Mas tem uma coisa que a gente vai estudar lá, a antiga aliança e a nova aliança estabelecida em Cristo, que a gente não pode abrir mão e que esteve presente em todo esse tempo. E o que é? É o desejo de Deus em relação à nossa santidade. Deus sempre desejou a nossa santidade. É por isso que Ele deu a lei. E eu já disse aqui, o problema de tudo que temos pregado não era a lei. A lei expressa a santidade de Deus. A lei expressa o caráter de Deus. Nós que somos imperfeitos para cumpri-la, mas o problema não é ela. Então, quando Deus dá a lei, Ele deseja o quê? Que aqueles a quem Ele criou vivam da mesma forma que Ele é, porque a lei revela quem Ele é.
A lei, quando você vai olhar os 10 mandamentos, a lei no Antigo Testamento, ela revela a santidade de Deus. E é Deus dizendo para o povo: eu quero que vocês vivam como eu sou. Eu quero que vocês sejam santos assim como eu sou. Mas o ser humano, ele tenta, ele não consegue, porque ele é imperfeito, ele é incapaz, ele é insuficiente. E aí Deus envia seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus cumpre na sua carne aquilo que nós não conseguimos cumprir, morre na cruz do Calvário. E quando nós cremos nesse sacrifício de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? Volta para lá, para o propósito original, e vai cumprir a lei. E se antes você não conseguir com as suas forças, você tem agora o auxílio do Espírito Santo. E você vai continuar imperfeito, você vai continuar falho, mas esse Espírito Santo vai estar ali, te auxiliando, te levantando, e te capacitando, e te encorajando a continuar, a seguir em frente, até o dia em que nós romperemos com este mundo físico, e entraremos no padrão de santidade pleno e perfeito com Cristo, porque o propósito de Deus sempre foi a santidade. Sempre foi. A nova aliança não modifica o padrão de Deus. Ela só te dá uma ajuda. E que ajuda? Mas ela continua desejando a santidade. Todas as coisas me são lícitas, são. Mas nem todas convêm. Por quê? Por que não convém? Porque eu sou convidado a viver uma vida de santidade. E a santidade implica em viver aquilo que revela o que Deus é. Se eu estou unido a Cristo, eu vou para um templo pagão e me uno a uma prostituta, eu estou levando quem para se deitar com a prostituta? É o que Paulo está dizendo. Cristo. Estou manchando a santidade. Estou manchando meu relacionamento com Ele. Estou manchando a união que foi feita entre Cristo e nós no momento da nossa conversão. E todas as vezes que nós nos envolvemos em qualquer comportamento de vida que desagrade a Deus, ainda que seja lícito, não convém, porque isso fere o propósito de Deus para nós, que é a santidade. Aí ele diz lá no versículo 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Somos santuário do Espírito Santo, vai dizendo Paulo, e não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Você pode se colocar de pé? Mas pastor, e se ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, eu estiver numa situação em que essa situação venha ferir tudo isso que você falou? Eu estou numa situação que, se eu me envolver nela, ela fere o meu novo nascimento, como nós falamos. Eu estou numa situação que, se eu me envolver com ela, eu, ao invés de influenciar, eu vou estar sendo influenciado, como nós falamos. Se eu estiver envolvido em uma situação e se eu for adiante, eu vou estar indo pelo meu domínio e não pelo domínio do Espírito Santo. E de igual forma, eu estarei quebrando a minha santidade. O que fazer? Paulo também responde. Está lá no versículo 18, quando ele diz: fujam da imoralidade sexual. Qual é o segredo então? Fugir. Fere o nosso novo nascimento? Foge. Me influencia ao invés de eu ser influenciado? Foge. Quebra a minha santidade? Foge.
melhor fugir do que desagradar aquele que tanto fez por nós. Que tanto fez por nós. Uma das coisas mais proveitosas dessas mensagens que a gente tem pregado sobre a nova aliança é trazer à memória o quanto que Jesus Cristo fez por nós e que não merece, ainda que tenha me dado por graça e que não exija nada em troca, não exija minhas obras, por exemplo, para que eu seja salvo, ainda que tenha me dado por graça, não merece que eu viva uma vida que o desagrade, porque aquele que foi salvo e reconhece a graça de Cristo jamais vai querer viver de uma forma que venha desagradá-lo. É por isso que todas as coisas são lícitas e nem todas convêm. Você que é pai e mãe, quando for explicar para o seu filho que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, explica isso, que ele vai entender. Ainda que ele seja pequenininho, vai explicando em doses. É lícito, mas não convém, porque nós temos um novo nascimento, nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para ser santo, e Deus fez muito mais por nós do que aquele que Ele nos exige. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir ao Deus dessa palavra.